Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Feliz por separar esse tempo para meditarmos da palavra de Deus. Oro para que Deus te abençoe meditando sobre essa palavra. Queridos, se você puder, abra sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28. A gente vai conversar inicialmente sobre os versículos 1 a 13 e posteriormente em outros textos. Que tempos são esses que estamos vivendo, irmãos? Eu resumo em uma palavra: incertezas. As incertezas no emprego, as incertezas na renda, as incertezas na saúde, o risco do coronavírus, o risco da infecção. Onde está essa infecção? Onde está esse vírus? Ele é invisível, ninguém vê, ninguém escuta. Incertezas, irmãos. Incertezas na economia, na política, tudo aquilo que está ao nosso redor. Incertezas. Mas ao mesmo tempo, como cristãos, nós entendemos que no meio das incertezas, esse é um tempo também de sermos fiéis a Deus. A nossa fidelidade a Deus em tempos de incerteza. Olha, o texto de Deuteronômio, veja que interessante. Ele começa chamando a atenção sobre o cuidado de guardar os mandamentos que o Senhor ordenou. No versículo 2, ele já fala também nessa mesma linha: se ouvirem a voz do Senhor. Ele está nesses dois versículos nos chamando a atentar, a guardar os mandamentos, a ouvir a voz do Senhor. Depois que ele faz essas recomendações, o texto começa a fazer uma relação de bênçãos, de promessas de bênçãos. E você vai ver lá, versículo 3, 4 e vai na sequência. Chegando no início do versículo 13, também tem promessas e bênçãos. Mas o final do versículo 13, ele faz novamente o apontamento do cuidado, da obediência. Se obedeceres ao mandamento do Senhor seu Deus, que hoje lhes ordeno para os guardar e cumprir. Interessante. Bênçãos, promessas e bênçãos, mas o texto começa com a recomendação, a indicação: vocês precisam guardar os mandamentos, ouvir a voz de Deus. E termina da mesma forma: se vocês obedecerem e guardarem a palavra de Deus. Nós entendemos com isso, irmãos, que as bênçãos de Deus na nossa vida, elas estão relacionadas com a nossa fidelidade. Esse texto nos demonstra claramente que recebemos as bênçãos de Deus passa pela fidelidade, pelo guardar os mandamentos, ouvir a voz de Deus. Deus pede que pratiquemos atos que comprovem, demonstrem a nossa determinação de obedecê-lo. São atitudes de fé que em muitos momentos essas atitudes, essas decisões, elas são opostas àquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós almejamos fazer, as nossas ideias, mas são esses os momentos em que Deus espera a nossa fidelidade. Por exemplo, o contexto econômico e financeiro que nós estamos vivendo, que no início eu defini incertezas. São esses momentos para demonstrarmos a nossa confiança e a nossa fidelidade em Deus. O texto de Malaquias, capítulo 3, os versículos 8 a 10, ele trata de um assunto muito importante relacionado à fidelidade. Dízimos e ofertas. Nesse momento nós vamos ater a dízimos. O texto começa lá no versículo 8, falando sobre uma pergunta, uma questão. Será que alguém pode roubar a Deus? Palavra difícil, roubar, pesada. E o texto continua assim: mas vocês estão me roubando e vocês ainda perguntam: em que te roubamos?
E aí ele responde: nos dízimos e nas ofertas. Roubar é se apropriar de algo que não nos pertence. Isso é roubar. Agora, como o dízimo é encarado, não entregar o dízimo é colocado como roubar? Exatamente, pela definição, porque não nos pertence. Dízimo é a 10ª parte. Nós recebemos 100%. Você recebe 100%. O salário, prolabore, das suas vendas, enfim, de tudo que você faz, você tem lá 100% da tua renda. 10% não é teu, não é meu. 10% é de Deus. Ele apenas te entregou para você devolver para ele. Olha, se ele entregou e a gente tem que devolver, precisa devolver, esse ato de receber 100% e entregar 10%, aquilo que não é nosso, é um ato de fidelidade. Deus nos confia 100% para nós entregarmos, nós devolvermos apenas 10%. Se passa pela nossa mão, nós recebemos e entregamos, isso é um ato de demonstração de fidelidade. É um ato importantíssimo na nossa fé. Olha, o texto do versículo 10, ele fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É isso, essa 10ª parte que passa pela nossa mão e nós devolvemos. Olha, se você entende que entregar o dízimo, a importância de entregar o dízimo é só pela 2ª parte desse versículo 10, para que haja mantimento na casa de Deus, presta atenção, atente para a primeira parte do texto. Quando ele diz, trazei todos os dízimos, essa palavra não é para a igreja, não é para a coletividade. Essa é uma palavra individual para cada cristão. É para mim, é para você. Porque Deus entrega na nossa mão 100% da nossa renda. E temos que devolver 10%. Esse ato de devolver é individual. Esse ato de entregar o dízimo 10% é o ato de não roubar. E em contrapartida, é o ato de fidelidade a Deus. Eu digo para Deus quando eu entrego o dízimo: Deus, isso aqui não é meu, isso é teu. Eu estou sendo fiel, estou entregando essa parte que não me pertence. A 2ª parte, o sustento da casa de Deus, ela é consequência da minha fidelidade. E quando eu estou sendo fiel, eu estou obedecendo a Deus e eu serei então abençoado por Deus pela minha fidelidade. Olha, Provérbios 3, versículo 9, ele diz: honra ao Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda. Dízimo é primícia. Primícia é aquilo que vem primeiro, os primeiros frutos, primeiras produções, o que tem que ser entregue primeiro, o melhor. Então, se você entende que dízimo é primícia e isso é uma realidade, a primeira coisa que você tem que fazer quando você recebe o teu salário, o teu provento, o teu ganho, é entregar os 10%. É primícia? Se é primícia, não é sobra. Se a gente deixa para entregar no final do mês, se torna sobra. E muitas vezes a gente corre o risco de não entregar porque não sobrou. Torne o seu dízimo a primícia. Entregue primeiro. Lembre-se, tempos de incerteza são tempos de provarmos a nossa fidelidade para com Deus. Não se preocupe se a incerteza está te rondando. Não se preocupe se a incerteza está ao nosso redor. Sabe por quê? Ageu 2:8 diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos.
A nossa parte é obedecer. As demais coisas, a bênção, o cuidado, a provisão, isso é divino. Tempos difíceis, tempos de provar a nossa fidelidade com Deus. Seja fiel a Deus nesses tempos, meu querido. Minha irmã e meu irmão, sejam fiéis a Deus. Deus cuidará de ti. Que Deus te abençoe. Amém.